A reforma se aplica aos, digamos, aos empregados que hoje estão trabalhando em tudo aquilo que seja além do próprio contrato de trabalho, ou seja, uma relação de emprego ela é regida pelas regras do contrato, pelas cláusulas do contrato de trabalho e por todo um sistema de leis, né, que hoje está no que se chama consolidação das leis do trabalho. Então, esta consolidação sendo alterada, todo esse conjunto de leis passa a se aplicar com a sua nova redação a partir da reforma. Agora, aquilo que as partes tiverem convencionado no contrato diretamente não pode ser alterado em prejuízo do trabalhador, porque isso também está resguardado num artigo da CLT que não foi alterado pela reforma. Agora a questão da pausa para o almoço pode ser feita com o mínimo de 30 minutos. Desde que haja convenção coletiva estabelecendo esse mínimo. Antes podia ser reduzido também, mas antes apenas com autorização do Ministério do Trabalho. Hoje, a nova lei dispensa essa formalidade de autorização. Diz, as partes com as suas representações sindicais podem convencionar um horário de intervalo menor do que 1 hora, desde que não seja menor de meia hora. Né? Convenção coletiva entre 2 sindicatos. Tem que estar previsto. Ou as próprias partes daqueles empregados que recebem mais do que 2 vezes o teto da Previdência, que dá mais de R$10.000 por mês. As férias, quem decide o período de concessão das férias é o empregador. O empregador é que decide, cumprido o período de 1 ano, que é o chamado período aquisitivo do direito, né? No ano seguinte, que é o período concessivo, o empregador vai definir, segundo os interesses da empresa, qual é o período de férias. Isso era assim, continua sendo assim. Agora a nova lei permite o fracionamento de férias, que é, em vez de 30 dias, gozar 3 períodos de 10 dias. Mas isso não é o empregador que vai poder impor. Isso só se for a vontade do empregado. E se houver acordo entre as partes, para que as férias sejam concedidas em 3 períodos. Ou seja, a alteração veio em benefício do trabalhador. Independe, né? do contrato. Independe do contrato. Se não estiver previsto, as partes podem convencionar, se for interesse do empregado, que as férias sejam concedidas fracionadamente. Haverá a rescisão por mútuo acordo. Ou seja, não sou eu que quero despedir o empregado, não é ele que quer pedir demissão. Nós dois acordamos que o contrato vai ser extinto. Nessa hipótese, o empregado continuará com direito a verbas rescisórias, mas em valor menor. O aviso prévio será devido por metade, se indenizado, né? E a indenização sobre o fundo de garantia, que ao empregado seria numa despedida 40%, no mútuo acordo será de 20%. Com relação à demissão em justa causa, o empregado passa a ter direito a saque do fundo de garantia? Não, isso ele já não tinha direito e isso continua não tendo, se não houve nenhuma alteração. Despedida por justa causa é regulada pela lei tal como era antes. Não é possível a negociação direta entre empregado e empregador para a troca do feriado, a não ser daqueles empregados cujo salário seja maior do que 2 vezes o teto máximo da Previdência Social, que é R$ 11.062. Estes têm a capacidade de negociação direta. Quanto a todos os demais, é possível a troca apenas se houver convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Convenção é o ajuste entre o sindicato de empregados e o sindicato patronal. E o acordo coletivo é o acordo coletivo, né, como o nome diz, entre o sindicato de empregados e a própria empresa. As partes diretamente não podem negociar essa troca daqueles empregados cujo salário seja inferior àquele teto que eu referi.